Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa aula 1, referente à disciplina de SIG, ok? Então, Sistemas de Informações Geográficas. Espero aí que todos estejam bem, para que nós possamos aí dar início a mais uma disciplina para o nosso terceiro módulo do curso técnico de Geoprocessamento. Bom pessoal, então o que nós iremos abordar aí nessa aula é a parte conceitual, noções básicas da introdução a softwares de SIG, posteriormente a estrutura de um SIG e aí as referências. Bom, então dentro dessa introdução a software de SIG, então nós temos aí as noções básicas também do que é um SIG, né? Então o SIG, pessoal, então vem com bastante conceitos aí de forma que vocês possam entender o que é esse sistema de informações geográficas. Então, o SIG nada mais é do que um conjunto de ferramentas que me possibilita a coleta, o armazenamento, a consulta e a transformação aí, apresentando dados geográficos para atender a necessidade, por exemplo, de uma determinada aplicação. Então, o SIG, ao mesmo tempo, ele é uma ferramenta bastante ampla e, ao mesmo tempo, ele é uma ferramenta também aplicada. Por quê? Porque nós conseguimos aí desenvolver sistemas gerenciadores de informações geográficas. Então, informações geográficas nós vamos comentar aí adiante. Então, nós temos diversas situações, diversos conceitos, diversas aplicações que nós podemos, por exemplo, resolver determinados problemas por meio de um sistema gerenciador aí das informações geográficas, ok? Então nós temos aí, pessoal, sistemas de informações tradicionais. Por exemplo, eles informam a ocorrência de um fenômeno ou um evento. Agora, em um sistema de informação geográfica, ele informa, por exemplo, onde os fenômenos ou os eventos eles ocorrem. Então é uma coisa pontualizada. Então nós vamos em cima de um problema de forma com que nós possamos aí trazer soluções por meio do gerenciamento. Então a história disso começou tudo em Londres. Então, a partir aí do ano de 1954, eles estavam com alguns problemas e nessa ocasião eles citaram aí alguns exemplos de problemas geográficos. Por exemplo, o governo, eles tinham alguns problemas como onde construir escolas, hospitais, no setor de transporte, por exemplo, onde construir rodovias, ferrovias, e no setor de turismo, como desenvolver as rotas. Então eram grandes problemas aí que não tinham certo controle. Então eles começaram a pensar num sistema que pudesse resolver todas essas situações e controlar aí todos os demais problemas que naquele momento estavam difíceis de ser controlados. Então, quais são as principais utilidades num sistema de informação geográfica? Por exemplo, nós trabalhamos com mapas topográficos, nós trabalhamos com dados de sensoriamento remoto, trabalhamos com divisas administrativas, dados também estatísticos, por exemplo, aí, amostras populacionais, dados referentes aí a uma população, dados sobre utilidades públicas, então, o que as pessoas na população estão precisando, estão necessitando, então nós podemos também implantar um sistema SIG. E aí dados ambientais, por exemplo, desmatamentos, queimadas, controle aí de vegetação e assim por diante. Pessoal, qualquer SIG, ele deve ser capaz principalmente aí de representar informações aí de natureza espacial, então associando gráficos com informações alfanuméricos tradicionais, por exemplo, representar informações gráficas aí por meio de vetores, então pontos, linhas, polígonos ou imagens digitais, que são os rasters. Realizar também operações de aritmética de polígonos, tais como aí união, interseção e diferença, e além de gerar polígonos também ao redor dos elementos, por exemplo, por ponto, linha e polígono. E também possibilitar a implantação e exportação de dados, por exemplo, para outros sistemas semelhantes, ok? Então, os software SIGs também eles comunicam também com o CAD, então eles têm essa capacidade de comunicação. Então, o SIG ele tem que ter principalmente esse escopo dessas 4 capacidades. A informação geográfica ela pode ser detalhada ou superficial. Por exemplo, quando é detalhada, então olha lá, a localização de todas as edificações em uma cidade, então a informação sobre cada árvore em uma floresta, ou então quando ela pode ser também superficial, então o clima de uma grande região, a densidade populacional de um país e assim por diante.
Então, nós temos aí um crescente interesse pela informação geográfica. Então, sendo ela, por exemplo, aplicada então, em áreas tão distintas como as geociências, economia, engenharia, o monitoramento espacial e assim por diante. Então, ela tem um vasto campo de aplicação. Então, nós podemos trabalhar aí tanto com problemas pontualizados ou também como problemas aí superficiais. Então, aí para que nós possamos realizar a coleta e a manipulação de informações geográficas aí no formato digital, em números binários, por exemplo, formado por 0 e 1, caractere formado por 0 e 1, então por meio aí de pixels. Nós trabalhamos também com várias tecnologias. Exemplo, Sistema Global de Navegação por Satélites, sensoriamento remoto, então sensores orbitais, cartografia, geodésia, topografia, fotogrametria e fotointerpretação, dentre outros aí, dentre outros formatos, dentre outros conceitos, dentre outros conhecimentos abordados aí no setor do geoprocessamento. Posteriormente, pessoal, o SIG ela é uma ferramenta acessível a todos e não apenas a setores especializados. Então é importante isso daí, saber que é disponível a setores privados, setores públicos e também nós utilitários civis. Efetivamente, a implantação e exploração aí desses sistemas, então nós necessitamos de recursos com softwares específicos. Então mais adiante nós iremos comentar quais são os softwares que nós podemos abordar para análise de dados e principalmente para a confecção de mapas, ok? Então a utilização dessas ferramentas aí da geotecnologia, ela surge também como uma alternativa de grande eficiência, como também de forma para que nós possamos representar computacionalmente informações que provêm aí no espaço. Então desta forma, nós utilizamos computadores dotados aí de programas computacionais de SIG para tornar as nossas operações mais fáceis e ainda mais produtivas, ok? Então, essas informações elas podem e devem ser manipuladas por computadores dotados aí de softwares específicos. Então, lembrando que uma aplicação de SIG, ela inclui também equipamentos, dados, softwares, recursos humanos e métodos necessários aí para que nós possamos desenvolver um problema. Então está ele aqui. Então, ou seja, um SIG não é só um software, e sim um conjunto de métodos, equipamentos, de programas computacionais, de recursos humanos. Então nós temos que ter várias pessoas de determinadas áreas aí para poder gerenciar todo esse globo, esse leque de informações abordando dados, para que assim nós teremos aí uma entrada de um problema e uma saída de por exemplo, de uma resolução. Posteriormente, os equipamentos de SIG, eles são os mesmos aí utilizados em qualquer outra aplicação. Então nós precisamos de teclado, de monitor, de cabos, de dispositivos para internet, de processadores, por exemplo, CISC ou RISC. Então, no entanto, a esses equipamentos também, nós precisamos aí de adicionar informações extras, tais como aí, receptores, sinais GNSS, impressoras, plotters, restituidores fotogramétricos digitais, scanners, dentre outros. Então, lembrando aí que um conjunto de equipamentos de um SIG, ele depende aí da aplicação e do gerenciamento estratégico aí da instituição onde o SIG será implantado. Então, nós temos que ter toda uma gerência baseada nesse sistema de informação geográfica. Posteriormente, um SIG ele pode ser aplicado a praticamente a todas as atividades humanas. Então, nós já comentamos aí o leque de aplicação de um sistema de informação geográfica, ele é bem amplo e nós podemos utilizar em diversos setores aí. Por exemplo, como eu disse, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar envolvendo diversos profissionais, tanto da informática como do banco de dados, como da cartografia. Então, na cartografia nós trabalhamos aí com, exemplo, cartografia, sensoriamento remoto, fotogrametria, geodésica e também aí profissionais de áreas aplicadas, como agricultura, planejamento urbano, dentre outros. Por quê? Porque nós podemos também utilizar o SIG para a famosa agricultura de precisão. Então nós precisamos aí de um conjunto de profissionais que podem aí estar utilizando um sistema gerenciador para, quem sabe, resolver diversos problemas atuais. Outro importante componente do SIG, pessoal, então é a base de dados geográfico. Então nós precisamos trabalhar aí com dados geográficos. Então, por exemplo, aí
Então, nós temos também dados espaciais por meio de pontos, linhas, polígonos e células, e também dados tabulares, então por meio de tabelas, de forma que nós possamos aí ter uma organização dessas informações. Agora, se passando aí para ainda na introdução a software SIG, então, por exemplo, agora começando a falar aí dos softwares em si, então eu tenho o QuantumGIS, também é um tipo de software, ele é um software free, um software gratuito. Lembrando aí que na parte de SIG nós temos aí softwares particulares, também nós temos software Open Certs, que são softwares livres. Por exemplo, o QGIS, então é uma grande aplicação de SIG aí, de fácil utilização, que funciona em diversos sistemas operacionais. Por exemplo, Linux, Unix, os Macs e os sistemas Windows. Então ele suporta dados vetoriais, por exemplo, com diferentes formatos aí, Shape, Grass, PostGIS, MapInfo, GML e diversos outros formatos aí também, incluindo formatos rasters, ok? Que são matrizes. O QGIS ele é um software livre, então já é de conhecimento de vocês aí, ele é um Open Source com multiplataforma de sistema de georreferenciamento, provendo aí de visualização, edição e análise de dados georreferenciados. Então, essa aqui é a carinha do nosso software QGIS, então nós já realizamos aplicações práticas com ele, ok? Então é um software também de grande utilidade no sistema de informação geográfica. Posteriormente aí nós temos o GVSIG, então o João Paulo Romanelli também vai trabalhar com vocês com aplicações de GVSIG. Então ele é também um poderoso representante da recente safra aí dos softwares livres SIG. Então também ele é um Open Source. Vocês também podem instalar no computador de vocês, ele é um software gratuito. Então, por exemplo, sendo um dos mais utilizados na atualidade. Então ele é bem semelhante ao Cosmos SIG. Então, esse programa tem uma linguagem utilizada aí na plataforma Java, então também é de grande utilização por vocês, com uma interface amigável e com funcionalidades que atendem aí principalmente a inúmeras necessidades. Então nós podemos trabalhar aí em diversas áreas também das ciências humanas, das ciências aplicadas, das ciências sociais, das ambientais e assim por diante. Pessoal, como é uma estrutura de um SIG? Então, uma estrutura de um SIG, assim como ele é uma caixa, então uma caixa vai pegar a parte central aqui, e daí eu tenho uma entrada de dados e uma saída de dados, ok? Então, nessa entrada, nessa parte interior aqui, eu vou ter uma base de dados, e aí eu vou ter um sistema gerenciador de dados, que vai envolver uma interface, uma análise e uma gestão da base de dados. Então, posteriormente, por meio de uma entrada baseada numa base de dados de informações geográficas, eu vou ter um setor de gerenciamento, uma gestão para que eu possa sair informações aí baseados em um problema. Então eu tenho um problema baseado aí numa interface e daí eu vou sair aí com, por exemplo, uma informação com uma determinada resolução que a minha empresa ou o meu sistema pode propor. Posteriormente, olha aqui, então nós temos que ter uma base, nós temos também que ter diversas informações, topografia, redes, trabalhar com vetores, objetos em 3D, topologia, o terreno, cartografia e imagens. Então também, como eu disse, podemos trabalhar com desenho assistido pelo computador, CAD, dados cadastrais, dimensões, atributos, anotações, endereços. Então tudo isso vai estar dentro de um sistema gerenciador para que me promova uma saída e uma saída, por exemplo, com uma resolução de um determinado problema que foi proposto inicialmente a ser resolvido. Pessoal, essas são as nossas referências de aula. Então, principalmente o Miranda com o Silva. Então, me coloco à disposição aí para eventual dúvida. Então, essa é bem a parte conceitual da disciplina, de forma que vocês comecem a se pontualizar o que são esses sistemas de informações geográficas, ok? Então, qualquer dúvida, me coloco à disposição para auxiliá-los na caixa de correio. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Vou agradecendo a todos vocês. Vou deixando o meu muito obrigado. Deixo o meu bom dia. Deixo o meu até mais.